Vamos começar mais uma sessão, uma mesa redonda, subordinada ao tema, à temática, o peregrino, identidade no caminho, e iria apresentar, na qualidade de moderador, o meu nome é Carlos França, sou professor na Escola Superior de Educação e também sou investigador do INED, sou doutorado em Filosofia. Portanto, eu iria dar início a esta sessão e começaria talvez pelo professor João Nunes, apresentá-lo de uma forma muito breve, muito rápida. O professor João Nunes pertence ao Instituto, dá aulas, é professor, é docente no Instituto Politécnico de Viseu, é doutorado em História pela Universidade de Coimbra, é investigador também no Centro de História da Sociedade e Cultura de Coimbra e também colaborador do CIDEI. Os seus interesses de investigação centram-se na história cultural, na história religiosa e eclesiástica da época moderna. A sua comunicação vai incidir sobre o peregrino de Santiago na época moderna. E, portanto, será esta a formatação, digamos assim, da sua intervenção. Vou passar então agora a apresentar a professora Fátima Lambert, que será a pessoa que irá, depois da intervenção do professor João Nunes, será a pessoa que irá intervir. A professora Fátima Lambert é doutorada em Estética, em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia de Braga, é professora coordenadora na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, onde coordena a licenciatura em Gestão de Património e o mestrado de Património em Artes e Turismo Cultural. Tem um trabalho em várias áreas, nomeadamente na linha de investigação de Cultura, Artes e Educação do INED, que é o Centro de Investigação, Inovação e Educação, de que foi diretora mais ou menos até, acho eu, 2017. Membro da AICA, publicou várias coisas, vários livros, aliás, o professor João Nunes também, esqueci-me de dizer, certamente, e várias publicações. A sua intervenção incidirá sobre a temática Mulheres a Caminho, Identidade e Tempo. E dito isto, iria então passar a palavra ao professor João Nunes para começar a sua intervenção. Muito obrigado. Obrigado. Começava por agradecer o interesse e a presença de todos. No plano institucional também me cumpre louvar a iniciativa, agradecer o convite, na pessoa da doutora Fátima Lambert, e cumprimentar, obviamente, colegas de mesa e todos, obviamente, os presentes. Eu construí uma apresentação para falar um pouco sobre o peregrino na época moderna e, portanto, vou procurar compartilhar convosco essa apresentação. Eu penso que é visível. Se por acaso não for, agradeço que me digam para que eu tentar eventualmente proceder aqui a alguns ajustes. Com esta apresentação sobre o peregrino de Santiago na época moderna, pretende-se, no fundo, discutir aspectos da existência e vivência dos peregrinos que cruzavam rotas portuguesas de peregrinação jacobeia na época moderna. Quando estamos a falar da época moderna, estamos a falar dos séculos XVI a XVIII. Eu elenquei aqui algumas questões principais, que eu os coloquei aqui neste segundo slide, e que têm a ver com o seguinte: quem eram os peregrinos que transcorriam os caminhos portugueses, neste período, obviamente, por que motivos se propunham a enfrentar o caminho e que rotas empreendiam, e depois, finalmente, eu fiz aqui um pequeno ajuste, e, portanto, fiz aqui uma pequena alteração relativa à apresentação que tinha preparado, mas que experiências e existências viviam no decurso da peregrinação. São estas 4 grandes questões que estão subjacentes a esta comunicação. A apresentação está dividida em 3 partes. Portanto, na primeira parte irei falar sobre peregrinos e motivações. Na segunda parte irei fazer breves referências a aspectos ligados a rotas e estruturas de apoio. E depois, numa terceira parte,
irei, digamos, procurar discorrer um pouco sobre as existências, vivências e cosmovisões dos peregrinos deste período. Então, ao início, peregrinos de Santiago na época moderna, peregrinos e motivações. Na época moderna, importa dizê-lo, a peregrinação jacobeia era comum. O rei Dom Manuel foi a Santiago, pelo que hoje designamos Caminho Central, como forma de agradecimento da chegada dos navios da Índia. No século XVI, algumas figuras relevantes da sociedade da época, por exemplo, o infante Dom Fernando, o irmão de Dom João III, Damião de Góis, Francisco de Holanda, das elites culturais portuguesas do século XVI, também se dirigiram efetivamente a Santiago. Contudo, a despeito da peregrinação das elites, os peregrinos que transcorriam o território português eram, sobretudo, clérigos e gente do chamado Terceiro Estado, camponeses e gente da burguesia. Eram maioritariamente homens, com a particularidade de serem de várias nacionalidades, que não apenas portugueses. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de António Lopes, clérigo de Elvas, que se predispôs a ir a Santiago em Romaria e daí a outras partes, isto no século XVI. Francisco Barbosa, um homem que irei falar um pouco mais adiante, de forma mais aprofundada, que era natural de uma família de camponeses do Minho, no final do século XVI, após desembarcar no Algarve vindo de África, onde foi soldado e marinheiro, tomou o hábito de peregrino e se foi em Romaria a Santiago da Galiza, como então se dizia. Frei António, o clérigo de Santo Antão, este no século XVIII, percorreu o interior do país em contextos de peregrinação. Podíamos dar muito mais exemplos, apenas referenciei aqui alguns. Muitos eram pobres, pedindo esmola em troca de oração e vestiam-se com hábitos de peregrino. O hábito era uma forma de distinção. Em 1760, na cidade de Lisboa, a propósito de um dos muitos peregrinos que por lá passavam, refere-se que era mendigo e estava vestido, e agora citando a fonte, com uma véstia de lona muito comprida, coberto às vezes com uma capa da mesma lona branca. No que concerne às motivações mais evidentes, as mais evidentes todas eram efetivamente a oração e a penitência. Em Viseu, no século XVIII, o padre José Rodrigues suplica, nas palavras dele, ao cabido, que se dignasse mandar-lhe dar uma esmola para, em troca, rogar a Deus pela vida e saúde dos cônegos e aumento das suas casas no contexto da peregrinação que estava a fazer a Santiago. 100 anos antes, era a vez de Francisco Monteiro, um lavrador da região também de Viseu, que relatou que era acometido por visões de uma alma, de um parente, e esta alma falava-lhe muitas vezes das almas do purgatório, nestes sonhos que tinha à noite. E, numa ocasião, esta alma disse-lhe que aqueles que morriam iam em Romaria a Santiago de Compostela. Portanto, de facto, a oração e a penitência eram realmente o cerne destes peregrinos. Mas havia igualmente outras motivações, menos evidentes. A peregrinação era uma forma de evasão e igualmente de sobrevivência. O conhecimento das realidades culturais diversas motivava o homem a fazer o caminho. Podia igualmente ser uma forma de vida, de sobrevivência, que passava naturalmente por se viver à custa das esmolas e da oração. Alguns diziam-se peregrinos para viver de esmolas. Havia também indigentes, vagabundos, que utilizavam estes expedientes por questões de sobrevivência. Em 1760, em Lisboa, alguém ouviu blasfémias contra Nossa Senhora, afirmando que ela era má mulher, proferidas por um peregrino que era também um mendigo. O crescimento do número de peregrinos e o reforço da prática religiosa, que se almejava depurada de práticas desviantes, determinaram que o fenómeno da peregrinação fosse objeto de particular vigilância. O caso de Francisco Barbosa, que adiante se falará em particular, testemunha essa vigilância e repressão. Em final do século XVI, foi acusado de ser falso peregrino e herético. Acabaria por ser condenado pelas autoridades episcopais e pela Inquisição a vários anos de cárcere, sendo proibido de realizar quaisquer práticas associadas à peregrinação e de usar as vestes de peregrino. Portanto, são estes os aspectos mais evidentes e menos evidentes dos peregrinos dos séculos XVI a XVIII.
No que se concerne às rotas, na época moderna, os que iam a Santiago faziam maioritariamente por rotas pré-estabelecidas. É possível, através de algumas evidências históricas, redescobrir alguns trajetos. Por exemplo, nós fizemos na região de Viseu e aqui percebemos que os peregrinos faziam o trajeto por uma antiga via que ligava diversas localidades da região. Importa referir que, na atualidade, o percurso não corresponde ao que efetivamente era realizado por os peregrinos do passado. Eu aqui tenho um mapa construído, por a laranja é possível verificar o caminho percorrido na região de Viseu pelos peregrinos, o chamado caminho interior, entre Lourdosa e Castro Daire, aproximadamente, e aqui a azul o que efetivamente era o caminho feito pelos peregrinos na época moderna, portanto, e que testemunha que realmente não era o mesmo caminho. Aqui, nestas rotas, os peregrinos beneficiavam de um conjunto de albergues enquadrados em instituições de natureza assistencial, Casas das Misericórdias. Encontravam aqui teto, água e comida, mas na época moderna não beneficiavam apenas do acolhimento dos albergues. A comunidade também os ajudava através de instituições existentes ou de forma individual, através de esmolas. Por exemplo, quando o padre António Lopes partiu de Elvas em direção a Santiago, levou consigo uma carta do cardeal Dom Henrique, onde se pedia, nessa carta, que todos os clérigos o recebam, e citando a fonte, caritativamente. A caridade era efetivamente um dos preceitos cristãos. A Igreja, instituições seculares e regulares acabavam igualmente por ter um papel importante neste contexto. Bispos, cabides, eram responsáveis pela atribuição de esmolas anuais e muitas delas eram atribuídas a peregrinos em troco de oração. Uma nota em relação a um clérigo, Manuel José Rodrigues, clérigo aragonês, que em Viseu teve direito a uma esmola dada pelo cabido para se poder retemperar e para prosseguir a viagem. E também o já citado Francisco Barbosa, quando passou por Santarém, em peregrinação, recebia alimentos ofertados, quer por hortelãos, quer também por os mosteiros da cidade, designadamente o mosteiro de Santa Clara. No que se refere ao ponto número 3, existências, vivências e cosmovisões. Este aspecto é um aspecto mais difícil de perceber. A forma como os peregrinos viviam a espiritualidade não é efetivamente fácil. As fontes não são expressivas. A este ponto, os peregrinos não nos deixaram relatos diretos que permitam descobrir efetivamente os seus quadros mentais. Francisco Barbosa, que realizou diversas peregrinações a Santiago no século XVI, deixou felizmente traços dessa realidade. A mundividência deste homem é reveladora da forma como aspectos da cultura popular se entrecruzavam com experiências da vida e a doutrina da Igreja, num peregrino que, à semelhança de muitos, era proveniente dos estratos mais baixos da população. Algumas referências biográficas que nos ajudam a entender os seus quadros mentais. Barbosa nasceu em meados do século XVI e teve uma vida errante. Era oriundo de uma família de camponeses do Minho. Muito jovem começou por ser pescador e marinheiro. Posteriormente dedicou-se ao comércio de escravos durante 10 anos. Foi soldado também no Golfo da Guiné. Mais tarde embarcou para a Flandres na Guerra dos 30 anos, onde teve contacto com protestantes. Aos 40 anos tinha de facto, isto é um homem que viveu há cerca de 500 anos, aos 40 anos tinha de facto muito mais vivências do que muita gente hoje no mundo globalizado em que vivemos. Após estas andanças, num assomo de religiosidade, decidiu tornar-se peregrino. Era o corolário de uma vida em viagem constante. Primeiramente tornou-se ermita e posteriormente o chamado peregrino, chamei-lhe eu, peregrino profissional. Ou seja, vivia da peregrinação, da penitência, de esmolas e orações e da assistência dos hospitais e albergarias. E também de pessoas individuais. Habitava em choças, chamadas choças, que eram autênticos pardieiros, vestido com uma túnica que se assemelhava à de Cristo e usava sempre o seu chapéu. Foi perseguido a determinada altura pelas autoridades episcopais, tendo sido preso e tosquiado. Além do cabelo, chegaram inclusive a cortar-lhe o hábito de peregrino. Não era bem quisto, numa época de disciplinamento e controle social,
considerado fingidor, enganador e ocioso. Todavia, Barbosa acreditava na penitência e exercitava-a através de práticas de mortificação autoflagelantes. Considerava a pobreza e caridade, a santidade, valores estruturais e exibia-os publicamente, andando sem roupa ou com vestes rudimentares. Considerava-se eleito. Falava com frequência com Deus, que lhe transmitia, através de vozes ou sinais, os desígnios da vontade divina. Afirmava-se também santo e aparecia como tal, ou como representação da figura de Cristo. Os episódios, importa notar que os episódios de santidade fingida eram comuns em alguns círculos laicos no século XVI. Criticava a autoridade da Igreja, que ele não valorizava, e aspectos doutrinários que se prendem com a virgindade de Maria ou o Santíssimo Sacramento. Parece que, de facto, eram realmente era de facto a crítica que ele, digamos, apontava com mais frequência à doutrina da Igreja. A sua vida era conformada por rituais e práticas mágicas divinatórias. Ele próprio gabava-se de ler o futuro lançando pedras no chão. Finalmente afirmava que um dia ele próprio seria o rei, num dia em que o sol ficaria negro, o que se traduz claramente numa manifestação de cunho sebastianista. Na mente de Barbosa, um iletrado sem formação religiosa, aspectos de cultura popular e alta cultura interpenetravam-se de forma sincrética, enquadrados por experiências do cotidiano que reforçaram ou conformaram aspectos da crença. Cultura popular, religião, império tiveram um impacto na sua mundividência, sendo redutor observá-lo como um falso peregrino. Em síntese, para concluir, na época moderna, os peregrinos de Santiago de Compostela, que atravessavam os caminhos portugueses, eram oriundos de variadas proveniências e grupos sociais. As elites, mas muitos eram, a esmagadora maioria, seriam efetivamente clérigos e leigos, a maioria do chamado Terceiro Estado. Aliás, à semelhança do que sucedia, por exemplo, em Espanha. Percorriam diversas rotas e viviam dos apoios em forma de esmola das instituições e populações. A caridade, individual ou institucional, era um dever do bom cristão. Vestiam traje de peregrino para se distinguirem e obterem mais facilmente certas graças e apoios na jornada. A mundividência de alguns era marcada pela interseção entre marcas da cultura popular e doutrina e práticas veiculadas pela Igreja que absorviam ou reinterpretavam. Importa igualmente destacar o papel das experiências de vida que acabavam por ser determinantes na forma como viviam o sentir religioso. Obrigado pela atenção. Não estou a ouvir. Está-me a ouvir agora, João? João Nunes. Sim. Tá, ok. Obrigado. Bom, muito obrigado pela sua intervenção. Eu talvez passasse a palavra agora à pessoa que segue, a professora Fátima Lambert, e depois no fim, então, penso eu que será esse o método, as pessoas poderão, não sei, enviar-me por as perguntas e depois far-se-á um diálogo sobretudo entre vocês, os dois, e eu serei o moderador. Então, tem a palavra a professora Fátima. Boa tarde. E, de novo, manifestando o meu gosto em estar aqui presente. Eu não sei se já posso compartilhar. Penso que sim. Ok. Enfim, a sequência acho que está perfeita. Realmente foi muito gosto ouvir o colega com todos estes dados. Eu vou um pouquinho para trás, antes do período em que esteve a desenvolver, e numa perspectiva, a certa altura, que me deu, o colega deu-me o leitmotiv quando comentou que eram maioritariamente homens que faziam o caminho. Então, dentro daquilo que realmente eu me propus, esta perspectiva daquilo que tenham sido a presença das mulheres a caminho, e a certa altura eu acabei por alterar o título da comunicação para Partir, Viajar e Peregrinar. Enfim, eu penso que está
ser visto corretamente. Georges Sand, a escritora francesa, que nomeadamente ficou conhecida para alguns pelo facto de ter sido amante de Chopin, foi uma viajante e nas notas de abertura a um livro que publicou, que era relativo à permanência em Maiorca, na ilha de Maiorca, no inverno, ela dizia que talvez mais do que viajar, por vezes era importante as pessoas partirem. E que isso talvez fosse o fundamental para muitas das pessoas que tinham desenvolvido viagens, que era partir. E que talvez não fosse necessário tanto deslocar-se, mas por simplesmente corresponder a esse ímpeto de partir. E a partir deste mote é que na realidade eu construí esta breve apresentação que faz parte de outros estudos que tenho vindo a desenvolver e focando-me nessa ideia das peregrinas. Enfim, primeiro, quer dizer, peregrino nem sempre esteve colocado com a questão de um deslocar religioso, não é? Portanto, peregrino, como se sabe, remetia inicialmente, em termos de etimologia, para quem no fundo estava fora do seu território, no fundo talvez aquele que fosse um estrangeiro. E dentro deste contexto, realmente de uma certa estranheza, e quanto àquilo que depois mais tarde veio a ser entendido como o peregrinar, eu permitia-me também subverter aqui um bocadinho as questões e ir antes daquilo que sejam as peregrinações a Santiago e talvez num sentido originário daquilo que realmente possam ter sido, isto na perspectiva de alguns autores, as primeiras situações de peregrinagem, que, como se sabe, podem ser um pouco mitificações, mas enfim. Félix Cariñanos, de Saint-Milan, numa obra que se chama A Mulher no Caminho de Santiago, publicada, um texto publicado na revista de estudos Calciatenses, ele comenta que talvez Maria, a mãe de Cristo, tenha sido uma primeira peregrina, numa certa acessão, e remetendo para esse episódio, que no fundo instituiu aquilo que seja o culto em Espanha da Virgem del Pilar, que terá sido aquilo que ele designa por uma bilocação, ou seja, Maria estava em Jerusalém e de repente ela aparece perto do rio Ebro, num local como que, e depois aí há duas versões, ela terá aparecido, e essa bilocação terá acontecido numa certa perspectiva porque ela sabia que iria morrer e queria convocar os apóstolos que ainda estavam vivos, não estou a errar, eram 7, aqueles que ainda estavam vivos na altura em que a Virgem morre, e Cristo diz-lhe e permite-lhe que ela vá de uma forma, obviamente, mística, de encontro e que convoque, por assim dizer, esses apóstolos para acompanharem nessa transição, nessa morte. E Santiago, portanto, ela vai procurá-lo nesta localização que eu comentei, sendo que a aparição de Maria surge em cima de um pilar, portanto, e daí teria, portanto, a partir daí há todo o culto, como nós sabemos, da Virgem del Pilar em Espanha e com todas essas localizações. Por outro lado, também, a nível de um certo mapeamento que o mesmo autor desenvolveu, há várias referências de Maria, como uma caminhante, uma peregrina mística, por assim dizer, em diferentes locais, em diferentes trajetos dos caminhos, o que realmente permite, se assim se pode, pensá-la como uma peregrina, por assim dizer, antes das peregrinas. É claro que a seguir poder-se-ia igualmente evocar a figura de Maria Madalena, que de alguma maneira parte, não é? Tem que partir, mas é após a morte de Cristo,
e que teria aportado, portanto, à zona de Marselha, sensivelmente, em França, aliás, onde depois onde viriam ficar depositados os seus restos mortais. Estas evocações entre as mitologias do cristianismo e aquilo que pode ser uma certa acessão mais alargada do peregrinar, como um partir místico, um partir efetivo, que antecede, no fundo, todos esses movimentos em que o termo peregrino depois passa a tomar outra propriedade, sendo que uma peregrina que efetivamente veio marcar aquilo que seja uma certa literatura das viagens no feminino, remete para a figura de Igéria. Portanto, Igéria que, quanto se remete, sabe-se que terá partido da Galiza e que entre 1301, perdão, entre 381 e 384, depois de Cristo, portanto, vai desenvolver algumas incursões até à Terra Santa. Portanto, ainda não estamos a falar de Compostela, estamos a falar da Terra Santa, porque na realidade as primeiras peregrinações começam por ser, como se sabe, à Terra Santa. O que é que tem de especial Igéria? Tem de especial porque realmente ela escreve. Portanto, era uma mulher culta, obviamente que dentro de determinada situação social que lhe permitia realmente planear, por assim dizer, toda a sua viagem, e este aspecto é na realidade importante porque há uma presença grande de mulheres peregrinas ao longo da história, mas muitas delas, como se sabe, realmente tinham francas condições que viabilizavam, portanto, a concretização dos seus projetos. Foi o caso de Igéria, que na verdade nos legou um testemunho em primeira voz, através daquilo que realmente foi o seu relato das viagens. Infelizmente, também, como se sabe, só chegou até ao nosso conhecimento o relato daquilo que teria sido uma das últimas etapas da sua ida até à Terra Santa, e ficamos com pena de eventualmente não conhecer o resto. Esse itinerário, na designação latina, itinerário, portanto, da obra de Igéria, enfim, é um pouco viral, como nós dizemos hoje em dia, e no bom sentido deste viral, na medida em que existem traduções em várias línguas, o que no fundo também corresponde um pouco a uma certa espanto, talvez, e admiração por este tipo de registro. Porque, na realidade, antes de Igéria, já tinha havido outras mulheres peregrinas, de que se tem conhecimento através de biógrafos e de historiadores, por exemplo, o caso de Paula de Roma, de Melânia a Velha, depois também de Melânia a Jovem, que era neta de Melânia a Velha, mas a diferença de Igéria é essa voz primeira e própria que realmente com que relata. Esse é um dos aspectos que vai atravessar um pouco esta apresentação, é essa voz própria, que digere, e depois nós vamos finalizar rapidamente em Marjorie Kemp, portanto, uma inglesa no século XV que, não sabendo escrever, portanto, vai convocar duas pessoas para que registrem a sua biografia, pois ela tinha efetivamente feito várias peregrinações. No nosso caso português, temos conhecimento da peregrinação da Rainha Santa Isabel a Santiago de Compostela. A primeira peregrinação teria acontecido em 1425, portanto, quanto se pode ler, nomeadamente em autores, como são o caso de António Filipe Pimentel, por exemplo, e também e em outros, através das suas pesquisas, ela nem sequer teria passado ainda um ano depois da morte de Dom Dinis, quando ela decide, portanto, desenvolver essa viagem. António de Holanda celebrizou, de alguma maneira, através do seu desenho, e na sequência dos desenhos de António de Holanda, depois Simon Benning faz as iluminuras que neste momento eu estou a mostrar e que inicialmente estavam reproduzidas na genealogia dos reis de Portugal.
nos anos em que estamos ali a ver, e que são bastante elucidativos, ou seja, não se desconhece em pormenor aquilo que tenha sido o trajeto da Rainha Santa Isabel até Compostela, sabe-se de onde partiu, e, nomeadamente, ela passou a ser um pouco conhecida, em alguns casos, segundo a Maria de Lourdes Cidrais, como a Rainha Peregrina, porque pensa-se que terá feito uma segunda peregrinação a Santiago, já não uma peregrinação, digamos, tão de Estado, por assim dizer, em que realmente ela foi, portanto, como rainha, e aqui vemos, portanto, a chegada à Catedral de Santiago, a que segue depois esta outra desenho iluminado, em que nós vemos a rainha a depositar a coroa aos pés do arcebispo, naquilo que é um ato, digamos, de humildade e de submissão dentro daquele paradigma que sabemos. Na realidade, esta segunda peregrinação aparece relatada em textos que, à partida, levam a acreditar que efetivamente isso tenha acontecido, mas ela terá feito essa segunda peregrinação. Portanto, nenhum destes registros remetem para a primeira peregrinação, mas essa segunda peregrinação ela terá feito, digamos, quase que às ocultas, não é? Portanto, sem ser, na mesma perspectiva, terá sido, e talvez pensando em várias aportações que hoje foram aqui mencionadas, não é que ela não tenha sido peregrina na verdadeira acessão na primeira peregrinação, mas o despojamento e a forma como provavelmente esta aconteceu terá tido uma intensidade maior, na realidade também depois daquilo que já era o facto de ter instaurado uma aura mística que fica também bastante evidenciada até nestas mesmas representações. E eu transcrevi, portanto, para aqui portanto, um relato, este relativo à primeira peregrinação, portanto, em que isso também já fica patente e, no fundo, quer dizer, por toda a Europa, como se sabe, já lhe era reconhecida, portanto, toda uma aura que veio, no fundo, a consolidar-se mais e mais para além do tempo. Enfim, há toda uma mística, na realidade, à volta de Santiago, quer de Santiago cidade, e o João Manuel Monterroso hoje, nomeadamente, acentuou bastante este aspecto, e este intercalar aqui de um poema do Garcia Lorca, numa viagem, num salto relativamente ao século XX, corresponde também não somente àquilo que seja a mística dos peregrinos, mas porventura também a mística de uma cidade, e não somente do próprio caminho, e de uma cidade que é um destino. E nesse sentido, aqui já não valeria tanto pensar que é só o partir, como dizia a Jorge Santos, mas é também pensar em chegar aonde. No caso das mulheres, nós sabemos que na realidade o facto de peregrinar era algo que lhes dava uma validação e autonomia, ou seja, através daquilo que pudesse ser um objetivo religioso, portanto, e que era até aceite nas diferentes travessias destes séculos que eu tenho estado aqui a evocar, porque na realidade há aqui denominadores comuns, independentemente da passagem dos séculos, mas o facto de uma mulher poder viajar por um objetivo que era religioso, de poder cumprir aquilo que fossem os seus desígnios e, em alguns casos, até mesmo as suas próprias convicções de que assim tinham sido chamadas por Deus através do Filho de Cristo para o fazer, dava-nos ao mesmo tempo uma possibilidade de sair daquilo que fosse o seu ambiente cotidiano. E, sem estar aqui a especular acerca dessas questões, nós sabemos que até chegado o século XX, isso ainda persistiu em muitos casos, e sem querer estar aqui a confundir viagens com peregrinações, mas na realidade, quer dizer, para as mulheres durante o período medieval, o poder viajar, portanto, cumpria determinados preceitos e, em alguns casos, como foi, e para, enfim, não perdurar muito em excesso a minha comunicação, isso é muito nítido no caso da Margery Kempe. Margery Kempe, portanto, uma inglesa que casou, teve cerca de 14 filhos,
e que a certa altura pede ao marido para passar a ter um casamento casto, porque realmente acredita que tem que cumprir uma missão, que é de, antes de mais, visitar os locais religiosos para cumprir os preceitos, digamos, de uma evangelização que tinha sido predestinada por Cristo. Portanto, nomeadamente, esta é a autora à qual eu me referia, que ela não sabia escrever e que depois ditou a sua biografia a duas pessoas, portanto, dois escritores que a registaram. Este livro está, nomeadamente, está suscetível de ser descarregado online em vários websites e ao ler essa biografia dela, nós percebemos que, na realidade, há uma complexidade muito grande, não somente naquilo que é a sua própria postura e dentro dessa ideia de uma autognose, de um autoconhecimento, mas que aqui está, digamos, é subsidiária relativamente a uma missão que é de uma certa transcendência. Pronto, o facto de eu ter colocado aqui esta imagem da Christine de Pizan, portanto, que é uma autora que escreve a famosa obra A Cidade das Mulheres e que de alguma maneira é o contraponto, por assim dizer, àquilo que é o caso Marjorie Kemp, alguém que vai peregrinar e depois passa essa missão do seu relato, das suas viagens para outrem, e o caso, portanto, daquelas outras mulheres que realmente à época efetivamente sabiam e dominavam a escrita. São inúmeras, portanto, as representações de Marjorie Kemp, que, nomeadamente, nós vamos ver que até à atualidade continuam a ser motivações até para obras dramáticas e audiovisuais, pela talvez ousadia que se entende tenha acontecido. E o facto é que antes de empreender a sua viagem a Compostela, Marjorie Kemp visita vários locais sagrados em Inglaterra. Em alguns casos o marido acompanha. Entretanto, pronto, isto parece que estamos a bisbilhotar a vida da Marjorie Kemp, mas ele acaba por aceitar um casamento casto se ela lhe pagasse algumas das contas que estavam em dívida, por assim dizer, e se às sextas-feiras não o fizesse jejuar. Quer dizer, eu estou a dizer isto desta maneira, mas podem confrontar o texto, que diz isto de uma maneira muito mais séria do que eu estou a dizer, mas enfim. Na realidade, ela primeiro visita esses pontos dentro de Inglaterra e depois, numa ocasião em que ela está em Lynn, aqui nesta localização, ela decide que vai querer viajar para Santiago. E de Lynn, portanto, vai para Bristol, fica 2 semanas em Bristol, portanto, à espera que aporte um barco, depois que a transporte para Santiago, faz uma travessia que dura 7 dias e depois, portanto, em Santiago vai visitar, portanto, também a catedral, fica em Santiago durante cerca de 10 dias, se não estou em erro, e regressa depois de novo à Inglaterra. Antes disso, ela tinha viajado também para Jerusalém e, na verdade, é muito significativo a forma como Marjorie Kemp vai, digamos, procurar e como ela também relata, por assim dizer, aos seus registers, aquilo que a emocionou. Portanto, nomeadamente, portanto, a obra está dividida por capítulos e, a certa altura, portanto, ela começa a explicar para alguém que repito, que escreve o seu relato, portanto, no capítulo 2, ela, em 1413, é quando realmente se dá a grande mudança na vida dela, e depois a decisão, por exemplo, de viajar para Santiago está no capítulo 45. Portanto, há aqui toda uma incursão de outros conteúdos que não têm a ver com a sua missão, com as suas peregrinações, em que há os relatos, nomeadamente, de alguns problemas de denúncias que são feitas relativamente à sua fé
em mais do que um momento, ela tem que dar provas da sua fé e se expõe, chega a ser, portanto, encarcerada. E, portanto, há toda, quer dizer, é uma obra que realmente é um pouco ecfrástica, porque parece que estamos a ver um filme realmente atendendo à maneira como as coisas são narradas. Por exemplo, quando ela entra na igreja de Santo Sepulcro e que comenta que se emociona e há um monge, um zelador da igreja que vai mostrar depois também a ela e aos outros peregrinos o local, quer dizer, é muito vivido. Depois chega, sai, portanto, da cidade e vai ao Monte da Tentação, portanto, onde Cristo realmente terá tido a derradeira tentação, que curiosamente em inglês esse Monte da Tentação chama-se Mount of Quarantine. Pronto, e na realidade dá para entender de onde é que terá vindo de alguma maneira também esse termo de quarantine, não é? Porque realmente vai estar uma série de dias lá, até que realmente consegue dar provas da sua persistência, isto Cristo, obviamente. Portanto, Margery Kempe tem este histórico vivido de peregrinações, não testemunhado, digamos, em primeira voz, como no caso de Igéria, mas testemunhado através daquilo que ela relata para outrem, e claro que podemos sempre questionar aquilo que possa ser, digamos, uma alteração ou uma distorção daquilo que é dito para que outrem registre, mas por outro lado também, pronto, como se sabe, quando nós estamos a narrar algo, estamos a ter uma formatação em termos de pensamento diferente daquilo que obviamente é quando estamos a escrever. Portanto, há aqui outras considerações, portanto, que neste momento me andam a ocupar e que também não cabia aqui estar a mencionar neste contexto, tão somente trazer aqui, sobretudo, estes casos como um apontamento daquelas mulheres que, na realidade, ou por serem rainhas, ou por serem nobres, ou por serem, de alguma maneira, umas iluminadas, por assim dizer, num sentido em que, na realidade, que tinham uma convicção de que havia um desígnio a cumprir, portanto, que havia um escopo religioso a cumprir, realmente se destacam, talvez, de tantos outros registros que vários autores, sobretudo autores espanhóis, não somente da Galiza, têm dedicado, portanto, ao que seja a presença das mulheres no caminho, designadamente em termos da Idade Média, e não somente mais moderna ou mais recente ainda, e que, por outro lado, também não pode ser entendido, a meu ver, destacando ou descontextualizando do próprio sentido que as peregrinações tinham, por outro lado, do sentido que estas deslocações e esta ideia de partir poderia significar para algumas mulheres e, por outro lado, também pensando até que ponto é que mesmo que estivessem a acreditar que sobretudo estavam a cumprir determinado desígnio que as transcendia, estavam também, de alguma forma, a superar-se a si próprias e é claro que consoante os casos que vamos podendo analisar... Eu não queria interromper, mas estão-me a dizer aqui que era 2 minutos para terminar. Mas eu já acabei. Já ia acabar mesmo. Ok, pronto, e já acabei. Ok. Acho que já tinha dito o essencial. Obrigada. Senhor, obrigado. Eu talvez não fosse má ideia, eu não sou um expert nestas matérias, mas isso não quer dizer que não possa ser um bom moderador. Talvez pôr o João Nunes em conversa com a professora Fátima, relativamente à sua intervenção, e eu depois, no fim, poderei dizer mais qualquer coisa, ou colocar uma questão ao João Nunes e uma outra questão à Fátima. Eu não sei como é que isto está organizado relativamente ao excelentíssimo público, como é que o público faz,
Fátima, tu deves saber isso mais do que eu, porque já estiveste nas outras. Pronto, eu posso ver aqui. Obrigado, Há agradeço. várias perguntas, portanto, a nível no canal YouTube. Pronto, vão-me desculpar que eu de vez em quando mudo de foco porque estou com o outro computador aqui no canal YouTube. Muito bem. Por mim não há problema. Há várias perguntas que foram surgindo no canal YouTube. Ok. E que eu penso que talvez já estão aqui. Portanto, eu não tenho acesso a isso, e isso agora fosse... Se me permites, Carlos, portanto, no bate-papo, no chat do Zoom, já foram colocadas lá algumas perguntas que foram transmitidas. Ora, eu não vejo nada aqui. Sim, tens que abrir o bate-papo. Participantes, só vi aqui agora, bate-papo, abrir. Eu posso ler as perguntas se quiserem. Eu estou a ver aqui. De Ana Alves para todos. Eu posso ler, então, nesse caso. Posso começar por aí, se não se importam, então. Acho que isto é uma pergunta. As peregrinações são, essencialmente, uma manifestação religiosa das mais diversas sensibilidades abraâmicas que, ao longo dos últimos séculos, confluem em variadíssimos lugares, considerados chão sagrado para todos quantos buscam o desidrato da purificação através da penosidade vivenciada para cumprirem esse objetivo. Ora bem, eu penso que isto é mais um statement, é mais uma... não, ou é mais aqui? Vivenciada para cumprirem esse objetivo. Pergunta, muito bem. De Vladimiro Alcino Carvalho. Isto é a pergunta de Vladimiro Alcino Carvalho. Eu não consigo encontrar aqui a pergunta. Eu acho que isto é mais uma questão, não é? Eu não sei. Mas a pergunta eu posso lê-la se quiseres. A pergunta é a seguinte. Portanto, há várias considerações que são feitas do Vladimiro Alcino Carvalho. Sim. Por exemplo, as peregrinações são essencialmente uma manifestação religiosa das mais diversas sensibilidades abraânicas. Sim, eu isso li. Que confluem a variedíssimos lugares considerados chão sagrado para todos quantos buscam o desidrato da purificação através da penosidade vivenciada para cumprir... Fátima, eu li isso. Agora, não percebo a pergunta. Qual é a pergunta? Nesse sentido, quais as diferenças principais que podemos observar entre quem vai a Meca, a Jerusalém, a Santiago... essa parte eu não vi. Mais recentemente aos locais marianos? Por exemplo, é uma boa questão. Talvez se o João não quiser responder, não é? É uma boa questão. Se o João, não sei, se o João Nunes quiser responder, então, faz favor. Eu perdia-me só, porque eu tive aqui alguns cortes na parte final. Não pode ler só a parte final da questão, por sim, favor. eu torno a ler. Portanto, a pergunta do Vladimiro Alcindo Carvalho é, nesse sentido, quais as diferenças principais que podemos observar entre quem vai a Meca, a Jerusalém, a Santiago e, mais recentemente, aos locais marianos? Sim, é uma pergunta interessante. Eu confesso, sobre a realidade do passado, acabei por me focar mais na questão da peregrinação a Santiago e essa que acabei por estudar. Realmente não consigo estabelecer aqui um nexo comparativo com outras realidades. Portanto, a peregrinação a Santiago era efetivamente uma peregrinação neste período em que estudei, sobretudo nos séculos XVI, XVII e XVIII, em que a penitência era, de facto, ocupava um lugar central, mas efetivamente não consigo estabelecer um nexo comparativo com outras realidades neste período, porque efetivamente as desconheço. E, portanto, mas é de facto uma questão interessante e pode haver realmente alguns aspectos de algumas semelhanças em determinadas práticas de natureza religiosa. Não ponho isso em questão. Eu não sei se este interveniente, o Alcino Cardoso, não é? O Carvalho, se estaria a referir também no tempo presente, não é? Porque continua a haver peregrinações que se fazem
na Santiago de Compostela, essas coisas. E, portanto, e a outros sítios, imagino, sei eu. E, portanto, seria talvez puxar um bocado a questão para o contemporâneo, não é? Para a questão das religiões, as peregrinações, os vários tipos, a natureza quase ideológica que hoje as religiões têm, não é? E o sentido, não é? Que político até, o poder que todas estas manifestações dos próprios peregrinos, que na sua essência eram peregrinos, eram pessoas comuns, mas que no fundo eles faziam parte de uma multidão, não é? Faziam parte de um todo, de uma totalidade anónima, não é? E que nós hoje estamos a séculos de distância a tentar interpretar, a tentar avaliar, naturalmente cada um com a sua perspectiva de investigação, com a sua crença, naturalmente, porque às vezes aqui há um lado mais de crença do que de factos, há um lado também de mitologia, de lenda, disso, porque é muito oral, estas coisas eram muito transmitidas, não é? E, portanto, esse aspecto também não deixa de ser importante nas próprias narrativas muito oralizadas, não é? Que vinham precisamente dessa disseminação, desses caminhos, não é? Desses lugares supostamente santos, divindades, enfim, não nos esquecemos que as próprias divindades greco-romanas também tinham cultos, também tinham lugares de grandes peregrinações, muitas vezes sacrificiais, enfim. Mas para não me afastar da questão, e naturalmente que o João Nunes, como historiador, levará as coisas para um lado mais factual, mais histórico, mais de investigação, portanto, eu interpretei a pergunta assim, mas também... Relativamente ao presente, de facto, estamos a falar, de uma forma geral, a peregrinação a Santiago já comporta, de facto, outras variáveis que não comportava no passado. Portanto, a realidade são, de facto, já bastante diferentes. Obviamente que há, ainda hoje, quem faça a peregrinação a Santiago num contexto de natureza religiosa, mas mesmo nesse contexto, quando comparativamente com épocas anteriores, notam-se efetivamente grandes diferenças. Basta fazer referência ao facto do Concílio Vaticano II veio alterar também as formas de o sentir e o dever religioso. Portanto, de facto, estamos a comparar realidades nesse sentido. Claro que o presente é, de facto, uma realidade própria, mas o passado também tem que ser visto. Pode haver alguns pontos, alguns elementos que realmente possamos traçar um certo fio condutor relativamente ao passado, mas, sobretudo, recuando a estas épocas, as práticas religiosas eram elas também bastante diversificadas, desde que hoje são assumidas pelos peregrinos, mesmo aqueles que vão a Santiago, que não são todos, obviamente, que vão a Santiago em contextos de peregrinação religiosa propriamente dita. Muito obrigado. Há aqui uma outra pergunta do nosso colega. Posso só dizer alguma coisa? Sim, desculpa, pensei que... Não, pronto, relativamente a essa questão, eu acho que talvez as perguntas vão ficar no chat e talvez que alguém que seja mais focado do que, obviamente, eu, nomeadamente em estudos não somente marianos, mas de diferentes outras religiões, porque não é propriamente essa o meu foco. Naturalmente, também não poder acrescentar muito mais. Mas há aqui outras questões que, nomeadamente, estão no chat do YouTube e uma do colega Sérgio Veludo, que amanhã... E outra aqui do Augusto Lemos. Fátima, desculpa interromper, está aqui uma outra pergunta anterior à do Lemos, do Sérgio, que é do Augusto Lemos. Posso só seguir o meu raciocínio? Podes, eu só estou aqui a procurar moderar, porque eu não dá a impressão que não tenho acesso às mesmas perguntas que tu tens. Ora, então diz lá, faz favor. Força. Já posso falar? Sim. Obrigada. Pronto, estava a dizer que há sim aqui uma intervenção do Augusto Lemos em que remete para o facto, penso eu que é o Augusto que está a comentar isso, que antes se contavam pelos dedos as peregrinas que faziam os caminhos de Santiago e presentemente são mais as peregrinas do que os peregrinos que fazem os caminhos. Pronto, eu não tenho esses dados atualizados, mas sim, lembro-me que em algumas das reuniões que nós tivemos, até quando estávamos a trabalhar naquele projeto de RUT e que ponderávamos acerca dos pontos a evidenciar em termos de tipologias patrimoniais, que houve alturas em que nós falamos sobre isso e que o Augusto partilhou esses seus dados. Eu penso que talvez amanhã
na conferência que a Cecília Marimon virá fazer, de encerramento, ela poderá talvez até ter esses dados que queira partilhar connosco. Por outro lado, e agradeço também, penso que terá sido também o Augusto, que comenta que há um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra que está a estudar os percursos da Rainha Santa Isabel. Quanto a essas duas peregrinações a Compostela, o que é ótimo, e vou procurar esse contacto. E aquilo que eu estava a comentar relativamente ao colega Sérgio Veloso, sim, é claro que sim, já sabemos de Santa Helena, não é? A mãe de, enfim. Temos que terminar, estão-me a dizer daqui, eu como orador tenho que intervir, senão isto, estão-me a dizer aqui que estamos no limite de tempo, infelizmente, temos que terminar, mas... eu penso que é um bocadinho falta de educação eu não acabar, não é? Ou seja, naquele sentido, falta de educação para quem colocou a pergunta. Sim, é claro que está certo. A Flávia Júlia, mãe do imperador Constantino, sabemos que depois de Constantino que as peregrinações vão ser aquilo que efetivamente se expandiu. E terá sido ela, acredita-se, talvez tenha sido a primeira pessoa a localizar. Não sei, não estava lá, apesar de eu ser assim de uma provecta idade, mas não estava lá, não sei. Mas também há uma outra mulher associada, que realmente enfim, que será uma pista, que terá sido ela a primeira pessoa a peregrinar e a localizar, portanto, aquilo que seja o local, o túmulo de Cristo, e é uma referência que eu preferi, digamos, destacar outras mulheres que não Flávia Júlia, e agradeço por isso ao Sérgio que tenha partilhado connosco esta informação. Peço desculpa ao Carlos de ter concluído só estas frases. Obrigada. Bom, nesse caso, dou por terminado a questão, a não ser que haja aqui mais qualquer coisa que o João queira dizer, que é o nosso convidado. Bom, então nesse caso dou por terminada esta sessão. E muito obrigado pela presença. Obrigado. Tá. Obrigada. Até a próxima.